Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Você que não me conhece, eu sou Ricardo Malta. Eu encontrei esse comentário em um dos vídeos que eu gravei e achei interessante compartilhar com vocês. Ele irá nos servir para alguns comentários. Na verdade, este comentário aqui, eu fiz questão de esconder a pessoa que comentou. Não, eu não teria nenhuma obrigação porque é um comentário público, mas eu também não quero expor ninguém. Sempre lembrando, sempre repetindo, nosso canal tem a finalidade didática, de esclarecer a respeito de pontos doutrinários. A pessoa aqui ela faz um ataque ao movimento espírita e ao espiritismo, à doutrina espírita. E eu quero comentar esses dois pontos, tanto esse ataque ao movimento espírita, as pessoas que pertencem a esse movimento, como também a crítica à doutrina. Em específico, ela critica aqui a doutrina da reencarnação em comparação com a doutrina da ressurreição. Então vamos analisar. Eu vou ler primeiro todo o comentário e depois eu vou fazer algumas considerações. Eu vou aumentar essa tela para ficar melhor, até para que vocês possam ler. Observe vocês o seguinte: ela diz: a doutrina é bonita, mas a teoria não se reflete na prática pelos espíritas. As piores pessoas que conheci na vida eram espíritas, muita arrogância, competição e crueldade. Gente, ela está falando de crueldade. Penso que, como acreditam na possibilidade de ter várias chances de vida, reencarnações, vale tudo, sempre há possibilidades de resgates. Ao contrário, quem crê em uma única vida, na ressurreição, vive cada dia como se fosse o último, com cuidado, pois a sentença está logo ali. Bem romântica essa visão. Até ateus são mais amorosos, autênticos e generosos. Sinto que fazem caridade para ganhar pontinhos e fingem amor que não possuem. Infelizmente, essa é a imagem que tenho dos espíritas, da minha vivência com eles. E sempre se acham superiores aos outros, mais inteligentes e racionais, os únicos seres pensantes do planeta. Bom, eu quero primeiro fazer esse comentário, alguns comentários, a respeito desse ataque aos espíritas. Depois eu vou falar dessa questão da reencarnação. Gente, percebam logo, de cara, de imediato, se você conhece um pouquinho que seja da própria psicanálise, você vai ver aqui um mecanismo de defesa do ego conhecido como projeção. Projeção, ou seja, essa pessoa está atribuindo aos outros, muito provavelmente, sentimentos, pensamentos ou comportamentos que são seus, que são inaceitáveis para o seu próprio ego. Mas como ela não consegue ver a trave no seu olho, ela olha o cisco no olho de outras pessoas. Porque vejam, olha só quantos ataques aos espíritas. Diz ela que os espíritas são arrogantes, competitivos, cruéis, que fazem caridade apenas para ganhar pontinhos, que eles se acham mais inteligentes, mais racionais, os únicos seres pensantes. Ou seja, o que é que ela está dizendo? Esses espíritas, eles não prestam. Então, ela está se colocando como superior aos espíritas. Percebam vocês, é uma questão até de lógica. Aquilo que ela acusa aos espíritas, ou seja, de se considerarem superiores aos outros, quem está fazendo isso é ela. Ela está se considerando superior aos espíritas. E, gente, vamos lá. Sejamos sinceros. Há pessoas no movimento espírita que são arrogantes, que são vaidosas e etc. Claro que há. Eu já conheci e conheço muitos no movimento espírita que parece que não aprenderam nada com a doutrina. Isso é evidente. Mas você dizer que as piores pessoas do mundo estão no movimento espírita, há aqui um exagero e uma distância muito grande, ainda que ela estivesse se utilizando de uma hipérbole apenas para fins argumentativos. Há pessoas ruins em todos os locais, seja dentro do catolicismo, do movimento evangélico, de movimentos políticos ideológicos, qualquer lugar você vai encontrar pessoas boas e ruins. O que ela está fazendo aqui é um maniqueísmo.
Ela está fazendo aqui um maniqueísmo, fazendo uma separação entre malvados e bonzinhos. Ela coloca aqui, por exemplo, a questão dos ateus. Ela fala que os ateus são mais amorosos, mais autênticos e generosos. Pessoal, qual que é a relação, percebam vocês, qual que é a relação, é só um pouquinho de lógica mesmo, de raciocínio, entre a pessoa ser ateu e ser amoroso ou malvado, ser generoso ou não ser generoso? Qual a relação entre ser ateu e ser bom ou ruim? Nenhuma. Eu conheço ateus que são muito bons, pessoas agradáveis. Por exemplo, tem um aqui muito conhecido na internet, que é o Sérgio Sacani, talvez vocês conheçam ele. É um cara muito agradável, eu gosto de assistir aos vídeos dele, ateu. Mas também há muitos ateus que são extremamente prepotentes, arrogantes, pessoas realmente que são cruéis no ataque à crença de outras pessoas. Então não tem relação nenhuma entre você ser ateu, você ser bom ou ser ruim. Da mesma forma que você afirmar que os espíritas, ou seja, há aqui uma generalização, uma universalização desse ataque, é claro que não faz sentido nenhum. Que você vai encontrar pessoas no centro espírita com arrogância, com vaidade, é claro que você vai encontrar. Mas sabe por quê? Porque nós não somos espíritos puros, não somos perfeitos. Você não vai encontrar nesse mundo anjos. Esse mundo não é uma vitrine de santos. Essa que é a grande verdade. Esse mundo é um mundo para a regeneração dos espíritos. São espíritos ainda em evolução, em crescimento espiritual. E você, como eu disse, eu não posso. É claro que eu encontro pessoas muito ruins lá no catolicismo, mas eu jamais vou dizer que as piores pessoas do mundo que eu já encontrei estão no catolicismo, pelo amor de Deus. Ou que as piores pessoas do mundo estão lá no protestantismo. Isso é de uma bobagem sem tamanho. Mas eu peço que você também perceba essa questão da psicanálise que eu falei, que os espíritas sempre se acham superiores aos demais. Mas não é isso que ela está fazendo neste comentário, ela não está se considerando superior aos espíritas. Não é ela que está se colocando numa posição talvez de santidade, ou numa posição de soberba aqui espiritual, ou uma soberba moral, em que ela se coloca acima dos espíritas. Eu não me coloco acima dos católicos, eu não me coloco acima dos ateus, eu não me coloco acima dos protestantes. Essa generalização é uma bobagem sem tamanho. Chega mesmo a dizer que os espíritas fazem caridade para ganhar pontinhos e fingem amor. Gente, pelo amor de Deus. Você não precisa ser espírita para você apenas fazer uma análise com bom senso, sem esse ataque. Como eu falei, eu não vou fazer isso aqui com os ateus. Eu não vou dizer que os ateus são falsos, fingidos. Não, por que eu vou fazer isso? Como eu disse, eu conheço ateus que são muito legais, bacanas, pessoas generosas. Não vou fazer isso com os católicos, com os evangélicos. Então, talvez, aqui eu quero colocar para vocês, talvez essa pessoa tenha sido ferida dentro de um grupo espírita que ela participou, e aí ela foi emocionalmente machucada e passou a ter um ódio ao movimento espírita como um todo. Então, é claro, você que está chegando no movimento espírita, não espere encontrar no centro espírita, como em nenhum lugar, gente. Seja em movimentos políticos, ideológicos, seja em grupos religiosos, grupos filosóficos, você não vai encontrar perfeição. Você que já estudou, já esteve em faculdade, você já fez trabalho em grupo, você vai encontrar pessoas nos grupos que são trabalhadoras, pessoas dispostas a fazer um bom trabalho, e outras que são preguiçosas, ruins, que querem derrubar uns aos outros, e por aí vai. Isso é o mundo. Tá? Então é possível que ela tenha sido ferida, e aí. Agora, pelos comentários aqui, eu tenho minhas dúvidas se de fato ela fez parte do movimento espírita. Diz que os espíritas fazem caridade para ganhar pontinhos. Quem entendeu o espiritismo, eu já falei isso aqui em outros vídeos no canal, sabe que o espírita não faz caridade para se purificar. Eu falei isso até rebatendo um vídeo do Rodrigo Silva, um comentário do Rodrigo Silva, pastor Rodrigo Silva. Na verdade, os espíritas fazem a caridade porque os seus olhos se abriram, a sua consciência foi desperta. Como diz Kardec na Revista Espírita de 1864,
Uma vez que o Espiritismo me apresenta o mundo espiritual como uma realidade, não como uma hipótese, isso muda completamente o curso das minhas ideias. Eu passo por um despertar mental, espiritual, emocional, etc. E com isso, claro que a minha relação com o mundo vai mudar. Eu enxergo o mundo de uma outra forma, por uma outra perspectiva. Então, eu não faço algo para ter pontinhos. Eu faço porque a minha consciência foi desperta. Apenas por isso, eu enxergo o mundo por uma outra realidade. Bom, eu vou encerrar aqui essa primeira parte, porque vocês perceberam que não faz sentido, é mais talvez seja uma projeção, como eu falei para vocês, um mecanismo de defesa do ego, a pessoa não consegue encarar os próprios defeitos, e aí projeta isso nos outros. Tanto é que isso fica muito claro quando ela acusa as pessoas, um grupo inteiro, de tantas coisas ruins. Ela fala de crueldade, de um movimento inteiro. E então percebe-se que ela, ao acusar os outros disso tudo e afirmar que os outros é que são superiores, se acham superiores, se acham mais inteligentes, mais racionais, enfim, na verdade é ela que está se colocando nessa posição, é um mecanismo de defesa do ego. Depois você pesquisa melhor, que é a chamada projeção. Por outro lado, me parece também que talvez, se é de fato que essa pessoa frequentou o movimento espírita, talvez ela possa ter sido machucada por um grupo determinado, por algumas pessoas, e aí passou isso se tornou um trauma ou coisa nesse sentido, tá? Mas, enfim, essa generalização de qualquer grupo, qualquer movimento, você já percebe que não faz sentido algum. E você não precisa ser espírita para concordar comigo nesse sentido. Bom, vamos agora para um ponto que é um ponto doutrinário, tá? Vamos lá. Ela vai falar da reencarnação. Penso que, como acreditam na possibilidade de ter várias chances de vida, reencarnações, vale tudo. Sempre há possibilidades de resgates. Gente, é muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler uma questão que trata disso aqui no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos tem uma questão que trata exatamente disso. Vejam, a questão 195, depois você pode ler ela com mais cuidado. Eu vou pegar apenas um pequeno trecho aqui da resposta dos Espíritos e o comentário de Kardec, e depois você lê a questão por inteiro, tudo bem? Essa é a minha indicação. A questão 195 de O Livro dos Espíritos. Pergunta: a possibilidade de se melhorar numa outra existência não pode levar certas pessoas a perseverar no mau caminho, pelo pensamento de que poderão sempre se corrigir mais tarde? É o que essa pessoa colocou aqui nesse comentário. E aí, olha só a resposta inicial dos espíritos. Aquele que pensa assim não acredita em nada, e nem a ideia de um castigo eterno a amedrontaria mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele, e essa ideia leva-o à incredulidade a respeito de tudo. Agora olha só o comentário de Kardec, depois você lê, como eu disse, a questão por completo. O homem que se encontra numa posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que está convencido de que as dificuldades desta vida são as consequências de suas imperfeições, procurará garantir uma nova existência menos sofrida. E esse pensamento desviará mais depressa do caminho do mal do que a ideia do fogo eterno, em que não acredita. Eu até indico a vocês a leitura da obra O Céu e o Inferno, no capítulo que trata do Código Penal da Vida Futura. Código Penal da Vida Futura. Porque, basicamente, é como diz aqui Kardec, dito de outro modo. Quem pensa dessa forma não acredita em nada. Se você entendeu realmente o que é a reencarnação, o que é o processo evolutivo, o porquê você está sofrendo, qual a razão do sofrimento, se você entendeu isso tudo, nunca que você vai pensar dessa forma. Se você for um mero frequentador de centro espírita, aquele indivíduo que só vai para o centro espírita para tomar passe e tomar uma água fluidificada, realmente, ele pode até ter esse tipo de conduta, mas ele teria esse tipo de conduta até numa igreja mesmo, se ele fosse para uma igreja, ouvir apenas a missa e escutar uma música e voltar para casa, se sentir quite com Deus. Mas se você entendeu mesmo a doutrina da reencarnação, esse tipo de pensamento não faz sentido algum, porque o sofrimento
E isso é porque por isso estou indicando para você a leitura do Código Penal da Vida Futura. Você vai pegar o livro, chamado o livro O Céu e o Inferno, deixa eu buscar ele aqui. Aqui na obra O Céu. Aqui, na obra O Céu e o Inferno, você vai abrir o capítulo que trata do Código Penal da Vida Futura, aqui neste livro, O Céu e o Inferno. Com isso, você vai perceber que Kardec vai explanar muito bem, em um tópico específico, que os nossos sofrimentos estão intimamente ligados às nossas imperfeições. Quanto maiores forem as nossas imperfeições, maiores serão os nossos sofrimentos. Quanto menores forem as nossas imperfeições, quanto menores forem as nossas imperfeições, menores serão os nossos sofrimentos. Isso é um resumo aqui, bem grosso modo, que eu estou colocando. Leia depois o capítulo. Então você vai perceber que esse tipo de comentário não faz sentido algum, não faz nenhum sentido, gente, se imaginar esse tipo de raciocínio. Então, fica realmente essa indicação. Eu pensei até em fazer alguma leitura aqui, mas é muita coisa para se ler. Eu vou fazer o seguinte: tem um pequeno trecho aqui que está aqui, gente, olha só, que é no capítulo 7, da primeira parte. Capítulo 7, primeira parte. É o capítulo que trata das penas futuras segundo o Espiritismo, que é o Código Penal. E aí eu vou pegar 3 pontos específicos. Primeiro ponto, o sofrimento é inerente à imperfeição. O sofrimento é inerente à imperfeição. Toda imperfeição e toda falta que dela decorre trazem o seu próprio castigo nas suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença decorre dos excessos, o tédio, da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo, ou seja, é uma consequência, a lei de autorresponsabilidade, lei da semeadura. E terceiro, por fim, todo homem podendo corrigir as suas imperfeições pela sua própria vontade, pode poupar-se, preste atenção, pode poupar-se dos males que delas decorrem e assegurar a sua felicidade futura. Eu não estava nem com a previsão de abordar essa questão aqui do livro Céu e Inferno, me veio à mente enquanto eu estava gravando aqui o vídeo, porque é realmente um capítulo interessantíssimo que trata dessas questões. Você precisa ler todo esse capítulo, tá? Então você vai ler o capítulo 7, primeira parte da obra O Céu e o Inferno, capítulo que trata das as penas futuras segundo o Espiritismo, mais especificamente um tópico. Que tópico, Ricardo? Código Penal da Vida Futura. Código Penal da Vida Futura. Então, se você estudar, você vai perceber que esse tipo de comentário aqui, e que eu já vi outras vezes, e no próprio obra, o Livro dos Espíritos está aqui refutada, não faz sentido algum esse tipo de comentário, certo? Mas é aquilo também que eu sempre falo aqui no canal. O grande problema dos críticos é que eles fazem comentários, vídeos e etc., sem conhecimento de causa. Veja que ela está comentando uma coisa que é refutada pela própria doutrina. Mas isso não é só essa pessoa. Outras pessoas também fazem isso. Vocês viram nos vídeos que eu gravei aqui do Rodrigo Silva, do Hernandes Dias Lopes, entre outros. Eles criticam aquilo que eles desconhecem. Eles criticam sem conhecimento de causa. E aí eles são apanhados em flagrante delito de ignorância a cada palavra que professam. E aí ela diz o seguinte: ao contrário, quem crê em uma única vida na ressurreição, vive cada dia como se fosse o último, com cuidado, pois a sentença está logo ali. Rapaz, então lendo isso daqui, o que ela está me dizendo, quem acredita na ressurreição vive dessa forma, como se cada dia fosse único, com cuidado, pois a sentença está logo ali. É isso que vocês verificam na história do cristianismo? Eu tenho essa pergunta para vocês. Não importa se você é espírita, não importa se você seja ou não seja espírita, seja sincero, apenas seja sincero. O fato da pessoa simplesmente acreditar na ressurreição faz dela uma boa pessoa? Faz dela essa pessoa que está sendo aqui, não, ela vive cada dia como se fosse o último, porque com cuidado, porque a sentença está logo ali. Realmente essa doutrina da ressurreição já, da única vida,
unicidade da existência transformou assim a vida de todos aqueles que acreditam na ressurreição, é isso mesmo? Ou nessa única existência, quem crê na única existência? Vocês realmente pensam dessa forma? Vocês conhecem a história do cristianismo? Então, por essa linha de raciocínio, essas pessoas deveriam ser santas. Gente, da mesma forma, algumas pessoas dizem acreditar na reencarnação, mas de modo muito vago. O fato de simplesmente acreditar em algo não vai transformar essa pessoa em algo melhor, uma pessoa melhor. Não é o fato de acreditar na ressurreição ou na reencarnação que vai mudar muita coisa, mas é se isso de alguma forma transformou o seu interior. Eu conheço de fato muitas pessoas que creem numa vida única e que pensam, eu vou fazer o meu melhor nesta existência. Ótimo, tudo bem, maravilha, maravilha. Mas você dizer, generalizar, universalizar esse comportamento, a crença de uma determinada doutrina teológica, e dizer que pelo fato da pessoa acreditar nisso, é que de fato ela vai ser boa, eu gostaria que isso fosse uma realidade, que esse comentário fosse uma realidade. O mundo seria outro. Da mesma forma que eu gostaria que todos aqueles que acreditam na reencarnação, ou melhor, aqueles que dizem acreditar na reencarnação, agissem conforme nos ensina a doutrina da reencarnação, que foi o que eu acabei de ler, que você está encarnado aqui para crescer, para evoluir, para passar por esse processo de autoiluminação, de lapidação. Mas é assim na prática? Não. Tem pessoas que falam da boca para fora que acreditam, e isso não é uma realidade. Ou até podem, de fato, acreditar, mas isso, por alguma incongruência, não transformou essa pessoa. Então, vejam, eu tenho minhas dúvidas realmente, porque a internet é uma coisa complicada. Eu tenho minhas dúvidas realmente se essa pessoa frequentou, de fato foi espírita. Porque frequentar centro espírita, qualquer um frequenta, mas eu tenho minhas dúvidas se essa pessoa de fato foi espírita. Tanto pelos ataques, que eu já comentei, ao movimento espírita, de modo geral. Aqui é uma soberba muito grande, uma soberba, uma vaidade muito grande, que eu não me disponho a fazer com ninguém, com grupo nenhum. Eu não posso dizer que todo grupo A, B ou C não presta, e quem presta sou eu, é o meu grupo, meu grupinho de espíritas, meu grupinho de ateus. Eu não tenho essa soberba, não tenho essa coragem aqui que ela teve também, porque não faz sentido. E também esse ataque à reencarnação, percebe-se que você quer leu aqui a questão 195 de O Livro dos Espíritos, o capítulo aqui de O Céu e o Inferno, não conhece nada a respeito de reencarnação, e esse raciocínio a respeito da ressurreição também é um desconhecimento total a respeito da própria a verdade dos fatos, gente. É a realidade, é a história do cristianismo. Se fosse como ela está falando, estava ótimo. Bom, vou encerrando por aqui, lembrando que o seu comentário é muito importante. Caso você não queira comentar, algumas pessoas não querem comentar, não querem se expor, podem deixar seu like, deixa a sua curtida, porque isso ajuda muito na divulgação do canal. Lembra que o YouTube, ele entende que quando há esse engajamento, quando há essa participação, ainda que seja com like, com o compartilhamento do vídeo, ele entende que o conteúdo é relevante. E ele encaminha esse vídeo para mais e mais pessoas, e aí você ajuda não só a questão do crescimento do canal, mas a divulgação da doutrina espírita. Lembrando sempre, 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 aqui eu não tenho o intuito de criar polêmicas desnecessárias, de fazer conflitos, criar conflitos, atacar pessoas. Não, tanto que eu escondi o nome da pessoa que comentou isso, não é minha intenção. Mas eu aproveito esses comentários, esses vídeos que gravam contra o espiritismo, para fins didáticos, para esclarecer, para, enfim, aclarar o conhecimento. Tudo bem? Vou ficando por aqui, então até o nosso próximo vídeo.